Olha aí, o Gilmar resolveu ir pra cima da Lava Jato. O Gilmar deu uma entrevista bomba pro UOL. Quem quiser ver a entrevista na íntegra, tá no site do Plantão Brasil, plantãobrasil.net ou no aplicativo do Plantão Brasil. No primeiro comentário eu deixo o link. Olha, foi uma bomba. O Gilmar Mendes falou sobre tudo. As novas conversas que estão sendo reveladas, sobre o julgamento do Lula, sobre o Sérgio Moro. E olha, ele chamou o pessoal da Lava Jato de torturadores, o chamou de Esquadrão da Morte, de pantomina. Ele xingou os lavajatistas de tudo que é nome. O senhor Moro e o senhor Deltan Dallagnol estavam com a orelha quente hoje, porque o Gilmar falou muito. Eu vou mostrar aqui um trecho da fala dele em que ele fala que a Lava Jato era um Esquadrão da Morte. E realmente era. Quem está lembrado do Cancellier? Cancellier era o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele se matou depois da tortura sofrida que ele sofreu nas mãos da Lava Jato. E teve um outro réu da Lava Jato que o Gilmar cita, ele citou no Supremo Tribunal Federal, no julgamento de 2 dias atrás, e citou hoje também que foi torturado. Aquilo é tortura, o que aconteceu com esse réu. Vou citar aqui os fatos e mostrar um trecho do Gilmar. Mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair para o Moro? Se inscreve no canal e curte o vídeo. É um segundo e você ajuda a fortalecer a esquerda e fortalecer a oposição à Lava Jato e a oposição ao bolsonarismo. Porque o próprio Gilmar falou hoje, a Lava Jato é a mãe e o pai do bolsonarismo. Não existiria bolsonarismo sem a Lava Jato de Curitiba. Então, se você é contra essa extrema-direita aí que tomou o Brasil de assalto, que ajudou a dar um golpe e depois tomou o Brasil, um segundinho, se inscrevendo no canal você ajuda, porque tanto a Lava Jato como o bolsonarismo, eles sempre trabalharam com base em fake news, em mentiras, ou eram delação sem provas, ou no caso do bolsonarismo, notícias que eles mesmos inventam. Então, para você quebrar no meio as mentiras deles, se inscrevendo no canal você ajuda. E o Lula falou, a esquerda tem que colocar o bloco na rua já para 2022. O Lula quer uma maioria de esquerda no Congresso em 2022. O PT finalmente aprendeu, porque nas últimas eleições o PT estava focando só em eleger presidente, agora está focando em eleger uma maioria no Congresso. É isso que importa. Então, você se inscrevendo nos canais de esquerda, você ajuda a dar mais voz para a esquerda. E aqui a gente também faz oposição ao Bolsonaro com outdoors, que a gente colocou em várias cidades do país, ou carros de som. Ontem rodou nosso carro de som no Rio de Janeiro e na semana que vem já estou fechando em Salvador e também vai rodar de novo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro a gente está mantendo toda semana e aí vamos tentar manter 2 ou 3 cidades toda semana e depois, e onde as coisas estiverem acontecendo, a gente coloca sempre um carro de som na cidade. E quem quiser ajudar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clique em Seja Membro e você ajuda a fortalecer a esquerda e ajuda a gente a fazer mais oposição ao bolsonarismo. Ou no primeiro comentário deste Pix, PicPay, Apoie-se e a conta bancária para quem quiser ajudar o canal. Mas vamos falar sobre a entrevista do Gilmar. Eu vou mostrar aqui um trecho do que falou o ministro Gilmar Mendes na entrevista ao UOL. Olha só. De alguma forma sofremos uma manipulação disso que operava em Curitiba. E acho que nós temos que fazer as correções devidas. Eu tenho dito, inclusive, e enfatizado, que Lula é digno de um julgamento justo. Mas, independentemente disto, nós temos que fazer consertos, reparos, para que isto não mais se repita. Para que não se monte mais esse tipo de esquadrão da morte. Porque o que se instalou em Curitiba era um grupo de esquadrão da morte, totalmente fora dos parâmetros legais. Isto precisa ser visto. Eu acho que o Congresso precisa reformular a legislação. Eu acho que tem que se discutir a formação do Ministério Público. Nós não podemos esquecer, Thales, que o Ministério Público, nesse contexto, era gerido, se é que é possível, por o Janot, esse famoso personagem que dizia que às 15 horas da tarde, normalmente ele já estava bêbado, e que quando ele tinha um problema muito sério, ele recorria à tal famosa farmacinha e distribuía uísque para os seus convivas e para os seus colegas de trabalho. Talvez isso ajude a entender o desgoverno a que nós nos metemos numa área tão sensível. Aqui o Gilmar Mendes falando sobre o Esquadrão da Morte. Ele tem razão, porque o Esquadrão da Morte foi formado. Para quem não se lembra, o reitor da UFSC, o Cancellier, ele foi preso pela Lava Jato. Fizeram até revista nas áreas íntimas dele, sabia disso? Ele foi preso e humilhado na Lava Jato. A gente está falando de um reitor de universidade federal, que é uma pessoa que tem uma imagem a zelar,
tem uma honra. E aí naquela época a Lava Jato, que era a operação que estava assim na mídia, vai lá e prende o cara. Na frente ele tem família, tinha família, amigos, familiares, ele se matou, ele cometeu suicídio. Também tem um outro trecho em que o Gilmar Mendes até leu no Supremo Tribunal Federal, no julgamento que deu para o Lula acesso integral às mensagens, e que a defesa do Lula protocolou essa parte, por isso que o Gilmar Mendes leu numa petição ao STF, em que mostra uma conversa dos procuradores em que eles falavam que um determinado réu que tinha tentado se matar, ou seja, era uma pessoa que tinha tentado suicídio uma vez. Esse réu estava num lugar e o pessoal de Curitiba falou, pô, vamos, procuradores, vamos transferi-lo lá para o CPP. CPP era o Complexo Penal de Pinhais, é um complexo médico. E todo mundo, isso eu sei desde 2016, porque em 2016 já tinha matérias na mídia de esquerda, no Brasil 247, no Blog da Cidadania, enfim, várias mídias de esquerda, na revista Fórum, mostrando que o Complexo Penal de Pinhais era o lugar onde Curitiba mandava o pessoal, porque era uma prisão em péssimo estado, era onde mandavam o pessoal para torturá-los psicologicamente, para eles sofrerem muito lá, para eles delatarem, porque aí o cara delatava até a mãe, mandava o cara delatar, ele delatava, porque ele ficava desesperado. Imagina se coloca um cara executivo de empreiteira, alguns eram donos bilionários, mas vamos supor um executivo de empreiteira, um cara milionário, aí você coloca ele numa prisão de péssima qualidade, e aí os procuradores faziam reuniões com os advogados dele, faziam às vezes reuniões com o próprio acusado e falavam, ó, se você não delatar fulano, fulano e fulano, você vai continuar preso para sempre. E, ó, veja bem, para eles não tinha essa de trânsito em julgado, prisão em segunda instância, não. Todos presos em prisão provisória antes da sentença. Não tinha nem, não, foi preso, mas não, antes da sentença. E aí, nas conversas, depois que esse réu foi transferido para lá, um tempo depois ele resolveu delatar e delatar quem a Lava Jato queria que ele delatasse. E aí os procuradores da Lava Jato até falaram, a transferência funcionou direitinho, era uma pessoa que tinha tentado cometer suicídio um tempo antes. Se o nome disso não é tortura, você pegar a pessoa e torturar, não, vamos transferir ele para a pior prisão, que aí ele se desespera e ele vai fazer o que a gente quer. Se isso não é tortura, eu não sei o que é. E tudo em conluio do Sérgio Moro com os procuradores. São dois assassinos. Eles mataram uma pessoa que cometeu suicídio e provavelmente tentaram matar a segunda pessoa, mas ele resolveu fazer o que queriam os procuradores, e aí depois foi solto, depois que fez a delação que os procuradores queriam. Quer dizer, a Lava Jato atuava assim. E o Gilmar Mendes, ele fala, devemos um julgamento justo ao Lula. Ele fala em reparar. O Gilmar Mendes falou nessa entrevista, ele tocou muito num ponto, que é o quê? Uma reforma total do sistema judiciário no Brasil. Ele falou, o Ministério Público Federal está sem nenhuma credibilidade. O que estava acontecendo tudo era debaixo do nariz do Procurador-Geral da República, que era parte disso tudo. E vários procuradores até hoje concordam com esse modelo ditatorial da Lava Jato. Então tem que ser uma reforma muito grande. É isso o que o Centrão está querendo. O Centrão, que tomou o poder agora no Congresso, do Arthur Lira, eles têm essa mesma visão do Gilmar Mendes, que é a visão de boa parte também da esquerda, que é o quê? Fazer uma reforma no sistema judicial para que isso jamais aconteça. Só que tem uma coisa que o Gilmar Mendes não respondeu até hoje. Eu vi várias entrevistas dele, eu gosto, acho muito coerente quando ele fala. Até perguntaram para o Gilmar Mendes, olha, Gilmar Mendes, você se arrepende daquele habeas corpus que não deixou o Lula ser ministro da Dilma? Porque ali o próprio Temer falou, ali se concretizou o golpe. Quem diz não sou eu, foi o Michel Temer no Roda Viva falou, e ele usou a palavra golpe. Se concretizou o golpe quando o Lula não pôde virar ministro, e foi uma decisão do Gilmar Mendes. E ele até fez uma meia-culpa, falou que a gente não foi manipulado, tudo mais, não tinha como saber na época. O STF também referendou isso, mudando a regrinha da segunda instância. O STF poderia ter pautado o julgamento em que a Rosa Weber já tinha adiantado o voto e dito que julgaria contra a prisão em segunda instância, mas a Carmen Lúcia, presidenta do STF, pautou só o habeas corpus do Lula, que a Rosa Weber já tinha dito que era contra aquele habeas corpus, mas era a favor eram julgamentos praticamente iguais, mas tinha uma diferença. No caso, a diferença é que era o Lula. Mas o Gilmar Mendes fala disso, mas se a gente soubesse daquilo na época, nada disso teria acontecido. A gente não permitiria. Mas até o Sérgio Moro, ele fala, o Sérgio Moro pegou naquele Código Processual Penal da Rússia, o CPP da Rússia, que tanto se fala agora, que é a lei paralela que só servia para a Lava Jato de Curitiba. O Sérgio, naquela lei paralela, ele podia liberar grampos do Lula e liberar só as conversas que ele queria, e as outras que provavam que o Lula não queria obstruir a justiça, ele não liberava. Então todo mundo acabou sendo manipulado. Só que a pergunta que ele não responde é o seguinte,
é o que vai se fazer a partir de agora para se reparar porque o que aconteceu com o Lula. Porque tem uma coisa, o Lula precisa de reparação, ele era uma pessoa que poderia ter sido candidato, o Gilmar Mendes fala isso na entrevista, que, vai lá no site do Plantão Brasil, você vai ver, logo no comecinho ele já fala, olha, o Lula foi retirado da eleição e o Lula seria candidato contra o Bolsonaro e o bolsonarismo não existiria. Ele só faltou ele falar, olha, a Lava Jato fez isso para o Bolsonaro ganhar a eleição, só faltou isso. E aí, o Gilmar Mendes em nenhum momento explica, tá, mas se a eleição fosse hoje, sabemos de todos esses fatos, Gilmar, sabemos das conversas, tudo, mas Gilmar, se a eleição fosse hoje, o Lula não poderia concorrer. O que está sendo feito no STF para reparar isso? Porque até o julgamento da suspeição do Moro estão querendo colocar para que só anule a sentença do caso do Triplex e o Lula continue ficha suja com o caso do sítio de Atibaia, que é a mesma coisa, e a própria juíza hoje, as mensagens mostraram que também estava em conluio com os procuradores. É o vídeo de hoje de manhã no canal do Plantão Brasil. Ou seja, o que está sendo feito para reparar isso? Porque não adianta nada falar, vamos mudar o sistema de justiça, vamos mudar a lei do Ministério Público, vamos mudar a lei geral do Judiciário, blá, blá, blá. E o Lula não pode ser candidato. E o maior partido da América Latina, que é o PT, não pode se organizar para a próxima eleição, porque não sabe se o candidato vai ser o Lula, se até lá, e estamos falando aqui de um tempo de 1 ano e 8 meses de agora para a eleição, não sabemos se em 1 ano e 8 meses dá tempo da justiça devolver para o Lula os direitos que ele tem. E veja bem, eu uso a palavra direitos, ele tem o direito de concorrer à eleição, mas hoje esse direito está sequestrado. Não se sabe se em 1 ano e 8 meses vão devolver isso para ele, ou se o PT vai ter que ficar naquela, é o Lula ou o Haddad, é o Lula ou o Haddad, aí em determinado momento vai ter que ficar com o Haddad e não mais falar sobre o Lula. Só que aí atrapalha o partido e ninguém faz absolutamente nada. Fora a reparação, o Lula tem que ter uma reparação em dinheiro pelo que aconteceu. Ah, Thiago, mas dinheiro... Sim, ele tem danos morais, tem todo tipo de danos que tem na justiça. O Lula sofreu 580 dias preso. Você tira a liberdade de uma pessoa, coloca essa pessoa numa cela por 580 dias, simplesmente para essa pessoa não ganhar a eleição e não deixar que o seu candidato ganhe a eleição. E olha, o Bolsonaro, ele tá querendo acesso às mensagens para ver se ele anula o caso do bandido do filho dele, o Flávio Bolsonaro. Ele falou, a mensagem também me cita. Só que tem uma coisa, senhor Bolsonaro, a mensagem cita o Bolsonaro em que tipo de momentos? No momento em que os procuradores dizem que querem que o Bolsonaro ganhe a eleição, ou no momento em que o Moro anuncia que vai ser ministro do Bolsonaro, eles falam, erro do Moro, é cedo demais. Quer dizer, eles estavam com o Bolsonaro. Ou no momento, foi o primeiro áudio que a Vaza Jato mostrou lá no passado, no momento em que o Lula ia dar uma entrevista, eles falaram, não, essa entrevista vai ajudar o Haddad, então vamos aqui fazer um conluio e ver como é que a gente faz para impedir o Lula de até dar entrevista. Esse momento apareceu na Vaza Jato, esse momento não citava o Bolsonaro em si, assim, uma coisa do Bolsonaro, mas citava a eleição e citava que eles eram a favor do Bolsonaro ganhar a eleição, eles estavam com o Bolsonaro, mas o Bolsonaro, claro, ele tenta reverter isso para usar aquilo, não vai dar certo, spoiler, não vai dar certo, mas ele tenta fazer alguma coisa. E o Gilmar Mendes faltou responder essa pergunta, porque enquanto tudo isso acontece, o Gilmar Mendes faz várias críticas ao governo Bolsonaro, ao bolsonarismo, enquanto tudo isso acontece, o Bolsonaro já está em campanha para 2022, já está em campanha aberta, desde que ele ganhou em 2018, desde aquele dia ele já estava em campanha para 2022. E ele está em campanha aberta para 2022, usando a máquina pública, e a principal partido de oposição a ele não pode. Por que não pode? Porque o candidato tem os direitos políticos sequestrados. Então faça alguma coisa, senhor Gilmar Mendes, que eu estou vendo muita palavrinha bonita e pouca ação para devolver os direitos do Lula. Claro, um passo de cada vez, vamos ver o que vai acontecer, mas uma coisa, você que está assistindo pode ficar completamente certo disso. O Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol vão se arrepender profundamente de tudo que eles fizeram. A casa vai cair para eles muito feio. É isso. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos para cima dessa corja. Falou!